A paz do Senhor a todos vocês. Hoje nós vamos continuar falando sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas, né? Nós já falamos alguns vídeos atrás sobre que a palavra ela é a chave para a vitória em todas as áreas de nossas vidas. Falamos também que ela nos leva à salvação e também que ela nos conduz à fé. E hoje nós vamos falar sobre o quarto ponto, que é que a palavra de Deus, ela é água, ela é como a água que purifica, que limpa, que tira toda a impureza. E além dela purificar, dela tirar toda a impureza, ela também sacia a minha sede e a tua sede. Amém? Então veja que a palavra é comparada com a água que limpa, a água que sacia. Amém? Para nós entendermos bem, vamos abrir lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 10, a parte A do versículo 10. Amém? Que diz assim, olha. Aqui está dizendo o seguinte, o título da minha Bíblia diz: Jesus lava os pés dos discípulos. Então a gente já percebeu que tem água aqui nesse meio. Amém? Aí diz assim, olha: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele ia lhe se entregar pela minha vida e pela sua vida naquela cruz, tendo já amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, dessa peregrinação de Jesus aqui nesta terra, ele cuidou, ele zelou, amou-os até o fim e continua amando a minha vida e amando a sua vida. Durante a ceia, eles estavam ali na ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. O que ele faz? Ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs o quê? Água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse para Jesus: o Senhor nunca lavará os meus pés. Pedro era assim, né? Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, ele era muito engraçado, né? Ele era tudo ou nada, né? Não queria que Jesus lavasse os pés e de repente ele já queria pular na bacia ali de água que Jesus tinha colocado, né? Aí Jesus respondeu para ele e disse: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, até aqui. Quanto ao mais já está todo limpo. O que a gente pode entender aqui? Veja que Jesus ali na ceia, ele pega uma bacia e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, né? E ele lava o pé de todos eles, ele não escolhe a quem vai lavar. Até Judas, que estava sentado à mesa, que ia traí-lo, ele sabia que Judas ia traí-lo, mesmo assim lavou os pés de Judas. Isso é uma outra questão que a gente pode mais tarde estar trazendo para vocês, mas eu quero colocar atenção na água e por que o lavar dos pés.
Amém? Então veja que no final ele diz assim para Pedro, né? Que Pedro falou, não, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele falou assim, olha, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então Pedro, então lava a mão, a cabeça, então lava tudo. Aí ele pega e diz assim, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais já está limpo. Lá em João, no capítulo, só para a gente entender essa parte aqui, João no capítulo 15, no versículo 3, ele diz assim, olha, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ou seja, queridos, aqui ele está falando que eles já estavam limpos, porque o Senhor ali, eles andaram, os discípulos ali andaram com o Senhor, aprenderam com o Senhor os ensinou através do quê? Da sua palavra. Então, vocês já estão limpos através de tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Ou seja, por isso que ele compara a água, a palavra como a água que vem, que limpa, que purifica, que tira toda a impureza, que tira toda a contaminação. Então ele diz, vocês já estáis limpos, porque eu já preguei para vocês, 3 anos andando com vocês, Jesus falando aqui, né, com os discípulos, eu já falei, já ensinei, vocês já sabem o que é certo, o que é errado, vocês me viram fazer milagres, sinais e maravilhas, e através da palavra que eu vos ensinei, vocês já estão limpos. Então João 15:3 ele diz isso, né? Já estão limpos através do quê? Da palavra que eu já tenho falado para vocês. Então veja que isso nos leva a refletir sobre a importância da palavra de Deus em nossa vida. Veja que a palavra, quando ela entra em nossa vida, ela limpa a nossa mente, ela renova, tirando impurezas, tirando as mentiras que talvez carregássemos, né? Até o momento de conhecermos ao Senhor, a gente carregou tanta coisa. E quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós estamos atentos ao falar do Senhor, através da sua palavra, o que acontece? Nós deixamos com que a palavra entre como água e ela vai lavando, purificando, amém? Ali nos limpando de tudo aquilo que nós carregamos, que não era bom para a minha vida e para a sua vida. Então, ela vem e renova a nossa mente, ela limpa, ela nos sustenta em nossa peregrinação neste mundo. Então, a partir do momento que eu deixo a palavra de Deus entrar, que eu deixo o Senhor me lavar, amém? Eu posso depois andar e não ser contaminado, porque com ela, com a palavra de Deus em nossas vidas, depois que tivemos esta limpeza, esta lavagem como água, na verdade, nós ficamos o quê? Imune a não nos contaminarmos com o sistema deste mundo, com tantas coisas que nos quer levar para outro caminho, a andarmos verdadeiramente pelo caminho correto, a entrarmos na porta estreita, não na porta larga que nos oferece tudo. Então, quando nós temos esta palavra, quando nós somos lavados com esta palavra, nós ficamos o quê? Imunes. Aí ele disse assim, se já fomos limpos, como ele disse lá em João 15:3, já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então veja bem, através disso eu e você nos tornamos o quê? Uma nova criatura. O que nos cabe então é nós lavarmos continuamente os nossos pés, pela lavagem do quê? Da palavra de Deus. Então, veja, por que eu e você precisamos continuamente lavar os nossos pés? Nós precisamos manter, queridos, os nossos pés sempre limpos. Amém? Não estou falando do banho, da água, do sabão, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Por quê? Porque isso significa quando nós deixamos
com que o Senhor venha lavar os nossos pés, e precisamos lavar os nossos pés todos os dias, continuamente, deixarmos limpos. Isso significa que nós estamos abandonando todos os dias o caminho tortuoso e comprometendo-nos o quê? A andar nas pegadas de Jesus, em tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Por isso nós precisamos lavar os nossos pés todos os dias, porque andamos por aí, nós vamos em vários lugares, e quando nós andamos nesses lugares e todos os dias estamos lavando os nossos pés, deixando com que a água entre, limpe, purifique, nós não vamos nos deixar contaminar. Amém? Contaminar pela porta larga, pelo caminho que nos leva à perdição. Nós vamos saber onde nós vamos andar, onde é que nós vamos colocar os nossos pés, por onde é que nós estamos andando. Então, veja que para nós entendermos melhor, assim como a água, ela limpa o nosso corpo, Deus, através da sua palavra, vem limpando o nosso coração, limpando o nosso entendimento, limpando os nossos sentimentos. Jesus nos lava e já nos lavou, como disse a palavra, que já estamos limpos através da sua palavra, dos nossos pecados. Quando nós tivemos um encontro real com Ele, quando nós abrimos o nosso ouvido para ouvirmos aquilo que Deus Ele tem para nós, o que acontece? Ele nos purificou dos pecados, e assim eu e você, nós fomos o que? Limpos. Veja que, como eu e você, nós precisamos da água para o nosso corpo, porque a água, ela é necessária para a nossa vida, porque a água, queridos, ela hidrata, não é verdade? Ela elimina substâncias tóxicas do nosso corpo, ela melhora a circulação do nosso sangue, ela facilita na digestão. Olha o quanto nós precisamos desta água que nós bebemos, na verdade. Nós precisamos desta água porque ela é vida para as nossas vidas, né? Então nós precisamos tomar em média 2 litros de água por dia para termos todos esses benefícios, né? Da hidratação, da circulação do sangue, para que a nossa digestão funcione perfeitamente. Então, assim também, nós precisamos da água viva, que é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Para quê? Para nós sobrevivermos a esta terra seca e cansada. Amém? Abra sua Bíblia lá em Salmos. Abra lá em Salmos, no Salmo de número 63. Davi aqui, ele estava passando momentos muito difíceis, perseguições, e aí ele fez uma oração ao Senhor, né? Ele clamou ao Senhor. Aqui ele demonstra a sua sede pelo Deus vivo, por esta água viva. Davi demonstrando sede de Deus. Então, assim também eu e você, nós precisamos da água viva, que é Jesus, para a minha vida e para a sua vida. Olha só, apenas o versículo número 1 diz assim, olha: ó Deus, Davi falando, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede. Tem o que, querido? Sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então aqui ele está tendo sede de Deus, ele está passando momentos difíceis, está passando perseguição, e ele clama a água viva na vida dele, assim como eu e você. Muitas vezes passamos momentos difíceis, passamos perseguições, ataques do inimigo contra as nossas vidas, atravessamos desertos, né? E o deserto aqui, ele simboliza provações nas nossas vidas, solidão na minha vida e na sua, dificuldade, lutas, enfermidades. Passamos tantas coisas
E somente Deus pode prover essa satisfação. Assim como Davi, ele clamou a Deus, ele disse, olha, Senhor, Tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. Eu e você, nós temos que buscar o Senhor, temos que ter sede de Deus, dessa água viva, dessa água que satisfaz, dessa água que sacia a nossa sede, que sacia essa terra seca. Quantas vezes eu e você, nós nos deparamos em desertos da nossa vida, né? Desertos de tribulações, de perseguições, de situações difíceis que nós atravessamos, de levantes contra as nossas vidas, e nós precisamos desta água. Então veja que Jesus, ele é a fonte de água viva, que nos faz sentir seguros, protegidos. Por isso precisamos ir até esta fonte, queridos. Nós precisamos desta água. Amém? Eu queria que você abrisse comigo também, lá em João, no Evangelho de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, olha só, lá no versículo 37 e 38, diz que Jesus é a fonte de água viva. É isso que eu estou falando para você, nós precisamos desta fonte, nós precisamos nos entregar ao Senhor, precisamos buscar esta fonte, precisamos, queridos, para saciar a nossa sede, amém? Então ele diz assim, olha, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, se nós estamos passando, como Davi ali estava passando por um deserto, estava passando por um momento difícil, se nós estamos passando alguma tribulação das nossas vidas, se nós estamos ressequidos com este momento tão difícil, o Senhor está fazendo um convite para mim e para você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Para nós entendermos esse rios de águas vivas, volta um pouquinho lá no capítulo 4, João 4, só o versículo 14, ele diz assim, olha, quer ver? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia! Mas aquele que eu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui é aquela passagem que você conhece com certeza, da mulher samaritana, que Jesus chega ali, se senta num poço ali, e ele queria ter um encontro com essa mulher ela estava sedenta também na vida espiritual dela, e o Senhor ali começa a conversar. Primeiro ele pede água para ela, e aí ela começa a dialogar com o Senhor. Não quero entrar nessa questão agora, mas no final ele diz para ela, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, você vai se saciar. E essa mulher, depois leia essa passagem, é maravilhoso. Depois nós podemos até falar uma mensagem sobre esta mulher, que é tremendo, traz uma lição para a minha vida e para a sua vida, mas hoje não é o caso aqui. Está lá no capítulo 4, leia todinho esse capítulo aí, você vai ver como teve uma mudança na vida dessa mulher. Essa mulher que estava com uma vida totalmente errada, totalmente torta, vivendo em desacordo ali com a palavra do Senhor, ela teve esse encontro, ela teve essa sede, né? E o Senhor ofereceu água viva para ela, e ela falou, eu quero, Senhor, sacia a minha sede. E ela foi tão saciada que ela se tornou um rio
que fluía águas, que ela foi para a cidade e falou, olha, encontrei uma pessoa que mudou a minha vida, e essas pessoas foram até ele também e foram mudados também. É maravilhosa essa passagem aqui. Então veja que o Senhor é a fonte de água viva, na qual ele fala, olha, se você tem sede, venha a mim, aleluia. Ele diz aqui, né, no capítulo 7, venha a mim, no 37 e no 38. Ele diz, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Então veja, queridos, que a palavra de Deus é como água. Jesus é a água viva, que eu e você precisamos nos saciar desta água. Assim como nós falamos da importância da água para o nosso corpo, né, que o nosso corpo necessita da água para sobreviver, hidrata, falamos que é bom para a circulação do sangue, que precisamos beber no mínimo 2 litros de água por dia. Também Jesus afirma também, ele toma isso como exemplo, ele fala que ele também é a água da vida, que nós não podemos viver sem esta água viva, que é a sua palavra em nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós corremos riscos. Sem Jesus na nossa vida, nós começamos a morrer. Assim, se nós ficarmos sem esta água, se ficarmos muitos dias sem beber água, o nosso corpo vai se secando e nós podemos entrar numa desidratação muito forte, acabamos até morrendo se não recorrermos à água. Então, sem Jesus, nossa vida começa a morrer. Sem Jesus, os males e os sofrimentos vão aumentando cada vez mais, porque a nossa solução é o Senhor. Ele é a solução para a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes eu e você nos enganamos, achando que algo nesse mundo pode nos fartar, nos satisfazer, trazer prazer para nós, nos alegrar completamente. E ao final dessa grande festa, entre aspas, o que acontece, queridos? Nós vamos nos sentir vazios, secos. Nós vamos ter sede novamente. Nós vamos correr atrás de algo para saciar novamente tudo aquilo que está vazio em nós. Então, o que pode nos saciar completamente é a pessoa de Jesus na minha vida e na sua. É a palavra de Deus. Você lembra que vídeos atrás eu disse que a palavra é o próprio Jesus em nós? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós, pagou o preço pelas nossas vidas, né? Então, o que pode nos saciar completamente é a pessoa de Jesus. Ele é tudo que eu e você nós precisamos. Ele é a água que nos sacia, que mata a nossa sede. Amém? Que mata a nossa sede. Aí quando ele fala dos rios, né? Os rios de águas vivas simbolizam a graça e as bênçãos espirituais abundantes que Deus ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! Então, quando nós bebemos da fonte que é Jesus, no nosso interior, do nosso interior, vai brotar esta água da vida, aleluia! E passamos a ser como um rio, levando vida a todos a quem nós temos contato. Você já reparou num rio? Então, naquela margem daquele rio, onde tem aquelas vegetações, onde tem as árvores ali, esse rio, ele sacia ali essa plantação. Ele traz vida para essas plantações. Assim sou eu, é você. Quando nós nos saciamos da palavra de Deus, quando nós bebemos desta água viva, então o que vai acontecer? Nós vamos levar vida a todos aqueles que estão à nossa volta, a todos aqueles que se aproximarem das nossas vidas.
saciamos a sede da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, de todos que se achegarem. Por quê? Porque nós vamos ter, queridos, a fonte em nós. Nós vamos ter a palavra de Deus em nós. Amém? A palavra de Deus diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu me encher, se eu estiver plena da palavra do Senhor, é isso que eu vou transbordar. Eu vou transbordar a palavra, eu vou transbordar vida para as pessoas, porque a palavra ela é vida. Então a água viva é simbólica e ela significa o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, ou seja, ela significa a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Então hoje nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é água que limpa, que purifica, que tira toda a contaminação, porque quando nós deixamos a palavra entrar, ela vai nos limpando, nos lavando, nos purificando, tirando toda a contaminação. E ela é água também que sacia a nossa sede. Quando nós estamos passando por um deserto, assim como Davi passou, o deserto simboliza problemas, dificuldades, provações que estamos passando, levantes contra as nossas vidas. Esta água que é a palavra vai nos sustentar e nós vamos passar todos os problemas. Nós não vamos ficar ali estagnados na situação, não. Nós vamos passar e vamos continuar e vamos nos tornar uma fonte de águas vivas, e através dessa fonte nós vamos alcançar outras vidas também. Vamos levar esta palavra a outras pessoas, amém? Para encerrar, eu queria que você abrisse comigo lá na carta aos Hebreus, eu queria ler com você o capítulo 10, o versículo 22, que diz assim, olha que tremendo, queridos, para a minha vida e para a sua. Ele diz assim, o autor: aproximemo-nos com um coração sincero. Eu preciso desejar esta água viva. Eu preciso desejar esta palavra no meu coração. Eu preciso desejar Jesus na minha vida. Aleluia, um coração sincero, em plena certeza de fé. Porque a fé é eu crer naquilo que eu não estou vendo. Dos vídeos atrás nós falamos sobre a fé. Se você não viu, volte. Está aí no canal. Amém? Em plena certeza de fé, tendo a certeza de que Deus está no controle, está cuidando, está saciando a nossa sede, está ali cuidando nos nossos momentos mais difíceis, tendo um coração purificado, lavado, limpo, de má consciência, e o corpo lavado com água pura. Aleluia! Com água pura. Qual é essa água pura? É a palavra do Senhor. É o próprio Jesus em nós. Amém? Então, guardemos firmes. Eu quero ler o 23, diz assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel. Deus é fiel na minha vida e na sua vida. Amém? Portanto, vamos chegar perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Amém? Hoje nós aprendemos então que a palavra é como água, que limpa e que sacia, e que possamos continuar cada dia mais firmes e buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Eu queria fazer uma oração com você. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, por essas lições que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos ensinado a cada dia, papai, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, é algo tão importante em nossas vidas, Pai.
E hoje o Senhor nos ensinou que a tua palavra é como água, que vem, que limpa, que purifica, que nos traz um coração purificado, uma mente transformada. O Senhor é o Deus que vem e se importa com as nossas vidas. A sua palavra vem, Senhor, nos saciando em momentos tão difíceis, Pai, que passamos. Sabemos que vamos passar momentos difíceis, Pai, o Senhor mesmo deixou isso muito claro, mas que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos, porque quando nós deixamos esta água entrar, esta palavra entrar, nos saciar, Senhor meu Deus, nós podemos andar por onde for e sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigada, Senhor meu Deus, continua, Senhor meu Deus e meu Pai, nos lavando, nos limpando, lavando cada dia os nossos pés, papai, através da sua água, para que possamos saber qual o caminho a tomar, qual a direção a seguir, onde é que nós estamos colocando os nossos pés, papai. Meu Deus, muito obrigada, queremos te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pela tua unção que quebra todo jugo. Abençoe todos aqueles que vão estar vendo esse vídeo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, que a tua unção esteja sobre a vida de cada um, que a tua palavra como água possa limpar a mente, o coração, o corpo, ó Pai, saciar a sede, estando com eles em momentos difíceis, porque tu és o Deus que cura, tu és o Deus que limpa, tu és o Deus que transforma, papai, tu és o Deus que fortalece, pai, tu és a nossa força, pai, por isso eu oro em nome de Jesus, papai, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém, queridos, que possamos guardar esta palavra em nosso coração, que possamos ler mais a palavra do Senhor, né, nos atentar para aquilo que Deus ele tem nos ensinado. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar do quinto ponto importante que a palavra de Deus é na minha vida e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.